Hoje eu trago para vocês mais um áudio legendado histórico de um militar do Exército Brasileiro, depois da vinheta. Olá pessoal, eu sou o Edson Boaventura Júnior, sejam bem-vindos ao canal Enigmas e Mistérios e hoje mais um vídeo extra para você. E esse vídeo ele é interessante porque é de um personagem famoso da ufologia brasileira e que também foi um oficial da parte de engenharia do Exército Brasileiro. Ele gostava muito de mexer com a parte da parapsicologia e também da ufologia. Tem vários livros publicados. Quem que é essa personalidade? É o General Uchoa, que faleceu em 1996. Na década de 80, ele estava indo ministrar um curso na Universidade Bezerra de Menezes e lá ele foi convidado pela Rádio Capital para participar de uma entrevista e falou várias coisas interessantes. Então a gente está trazendo com exclusividade aí para vocês esse áudio que nós obtivemos através dos arquivos da CIPEX. A gente queria agradecer aí o Carlos Alberto Machado por ter nos cedido essa gravação e também queria agradecer o ex-militar da FAB, Rodrigo Moura Visoni, que fez a legendagem para nós. Antes, porém, da gente ver essa fita, eu queria pedir para você aí, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, se não é membro ainda, se torne um membro do nosso canal que você vai ter algumas regalias. Se gostar desse vídeo, clica aí no joinha, deixe os seus comentários e vamos ver esse interessante áudio legendado. Bom dia, são 9h02. A Rádio Capital Curitiba, Rede Capital de Comunicações, nesse horário normal de Capital Cidade Aberta, recebe com muito prazer a visita de amigos e dentre esses amigos, um muito especial, uma pessoa de muito respeito e de muito conhecimento sobre um assunto que nós iremos abordar nessa entrevista especial nesta manhã de sexta-feira. Eu recebo aqui nos estúdios da Rádio Capital Curitiba a presença do general Moacir de Mendonça Uchoa, ufologista, pessoa que tem uma experiência muito grande a respeito de ufologia e que já até mesmo escreveu diversos livros a respeito. Com uma bagagem, uma larga experiência sobre este palpitante assunto que dia a dia mexe com toda a população brasileira e, por que não dizer, população de todos os países, porque realmente, se falando em UFO, se falando em disco voador, é o assunto que desperta a curiosidade de uma comunidade. E o general Uchoa está em Curitiba, chegou ontem à nossa capital. Daqui a pouquinho nós iremos abordar esse assunto para participar como convidado especial de um curso que a Faculdade Bezerra de Menezes está promovendo, a Fundação Bezerra de Menezes está promovendo aqui em Curitiba. Nós iremos abordar esse aspecto também nesta entrevista especial aqui na Rádio Capital. E o general Uchoa ficará em Curitiba até esse final de semana. Segunda-feira estará participando, inclusive, de uma entrevista, uma emissora de televisão da nossa capital. Às 9h04:30, eu tenho a satisfação de cumprimentar, deixar os nossos microfones para o general Uchoa poder, assim, fazer o seu primeiro contato
com o público de Curitiba. Muito bom dia, general. Bom dia. Só gostaria que o senhor ficasse um pouquinho mais perto do microfone. Pois não. O senhor vem a Curitiba, general, participar. O Roberto Fonseca está com a gente. Até também teria alguns dados sobre esse curso que está sendo realizado. O senhor veio participar de um curso em Curitiba, aqui na Fundação Bezerra de Menezes. Sim. Esse curso foi aberto ontem. Como que o senhor está analisando isso daqui? Que importância desse curso? Nós pensamos que esse curso tem uma importância primordial no problema educativo brasileiro, antes de mais nada por ser pioneiro. Certo. Ser pioneiro em âmbito de universidade, em âmbito de ensino superior. Que infelizmente neste nosso país ainda se corre dessas coisas avançadas. É um tipo de subdesenvolvimento cultural um tanto triste. Certo. De forma que, pessoalmente, nós nos congratulamos com essa faculdade, particularmente com o querido amigo, o professor Lissé, por essa iniciativa. Pois não, general, o pessoal deve estar pensando, que curso que é esse? O Roberto Fonseca pode, inclusive, nos dar algumas explicações para que o pessoal tome conhecimento. O curso que nós estamos está sendo ministrado pelo general Ushua no campus universitário Dr. Bezerra de Menezes. Ele leva o tema a psicobiofísica e ufologia face às novas dimensões da realidade. Esse curso é um curso aberto dentro da área de cursos livres, que tanto está sendo frequentado por alunos como de qualquer pessoa que tenha interesse sobre esse assunto. Nós convidamos o general Ushua por reconhecer nele um trabalho muito sério feito nessa área, nesse trabalho, nesse setor de pesquisa em psicobiofísica e ufologia. Muito bem, então a explicação do Roberto Fonseca a respeito desse curso. O curso é interessante, foi aberto ontem e será encerrado dia 15, ou seja, amanhã. E está sendo realizado das 20 às 22h30 e amanhã, sábado, das 14 às 18 e das 20 às 22h30. E o local é no campus universitário, como o Roberto Fonseca falou, Dr. Bezerra de Menezes, a Multiversidade, e lá no próximo ao Parque Barigui. Bom, 9h07, estamos falando de ufologia. General, o senhor sabe que pessoas aí que gostam de ufologia, Luiz Carlos Sorrian Júnior, que eu também convidei para participar aqui, ele já esteve em programas anteriores nossos aqui. Ufologia, um tema muito complexo. O senhor, segundo tomei conhecimento, é uma pessoa com largo conhecimento, profundo conhecedor da matéria. Eu vou fazer uma pergunta. É verdade que o senhor tem até pouso foi comentado isso, não sei se... Gostaria que o senhor pudesse responder se existe pouso de voador. Não é verdade. Por que surgiu? Como é que surgiu esse comentário? Não sabemos. A imaginação das pessoas é sempre muito fértil. É uma qualidade humana que está sempre muito presente e é muito intensa praticamente em toda a gente. A não ser naqueles que racionalmente controlam a imaginação. Mas o senhor acredita em disco voador? Já viu disco voador? Não, eu não acredito em disco voador. O senhor não... Eu não acredito em disco voador. Eu conheço o problema. O senhor conhece? Mas uma coisa é acreditar. Certo. Outra coisa é conhecer a realidade. Eu acredito em disco voador, quer dizer, na verdade, o que nós chamamos o objeto voador. Pois não. Como estou acreditando na sua presença aí. O senhor já presenciou, então? Porque eu já tive a cerca de 10 metros de distância de um objeto perfeitamente descontrolado. E já observei contatos de seres. Consequência não é uma questão de acreditar. Como que é um disco voador? O disco voador tem, vamos exagerar, tem 200 mil formas. 200 mil formas? Quer dizer, eu estou exagerando, né? Dando ênfase. Mas pelo menos umas 150 por aí já foram identificadas.
Quer dizer, são as formas mais variadas, porque eles não têm a preocupação, nem podem ter, de questões de satisfazerem condições aerodinâmicas, isso. Dominantemente as formas são circulares, puxando para a forma ovalada. Daí o nome diz voador. Mas há discos triangulares, há fusiformes, há formas de pera, formas de peão, formas de cilíndricas, formas de charuto, as formas as mais incríveis, a ponto de já haver um trabalho de um grande escritor americano, Trevor Constable, procurando dizer que esses objetos que se veem no céu não são propriamente objetos, são seres vivos. O livro chama de Living Creature of the Sky. Porque os seres vivos, criaturas vivas, porque é tal a multiplicidade de formas que se tem apresentado em fotografias, que eles chegam a admitir que sejam formas vivas, que se amoldem como queiram. General, há pouco tempo nós reproduzimos aqui, nós recebemos uma mensagem dentro do nosso noticiário pela manhã, 360 graus, e a reproduzimos posteriormente no programa que fizemos sobre ufologia, do comandante Ashtar. Ele é o comandante da frota dos homens do espaço. Agora, eu perguntaria ao senhor, disco voador, ufologia, como é que o senhor analisa isso pra gente? O senhor pegou gosto na matéria por quê? O senhor viu a primeira vez, assim? Bom, eu quero primeiro me congratular pela sua certeza do comando dos discos, que até agora, com 13 anos de estudos e observação e certa dedicação ao problema, nós não estamos nada conhecedores do comando. O senhor afirmou aí que o Acharel comandante. Então, nós estamos recebendo essa novidade assim com muita ênfase e é o caso de congratular-nos. Peço por aí, conversando por aí. Agora, ser conduzido a esse problema já é porque sempre nos dedicamos às coisas novas. Desde 17 anos de idade nós somos extraordinariamente curiosos de coisas novas, particularmente na área parapsicológica que nos conduziu durante muito tempo em pesquisa. Mas a parapsicologia não aceita? Ou pelo menos os Não aceita o quê? O disco voador? A parapsicologia em si não tem posição. A parapsicologia não é nem uma ciência ainda, é um campo de investigação. Aqueles que falam em nome da parapsicologia são apenas indivíduos prematuramente convencidos de uma coisa de que eles não deveriam estar convencidos. Ninguém pode falar em nome de parapsicologia. A ciência não aceita também? Não é questão de ciência, é questão que a parapsicologia é um campo paracientífico. A ciência, os cientistas não aceitarem, também é uma maneira de falar, porque há muitos cientistas que aceitam, formando o que já se chama hoje na ufologia o colégio invisível. O Jacques Vallée, que é um grande cientista francês, a serviço da NASA, dos Estados Unidos, já tem 5 ou 6 livros publicados sobre os voadores. É um grande matemático, um grande físico, ciberneticista, etc. E ele é que chamou aos colegas, ao conjunto dos colegas, cientistas que olham o mundo com avanço, já chamou de colégio invisível. Então, há um colégio invisível de cientistas de verdade, entre os quais Jacques Vallée se conta, é um contratado pela NASA para colaborar com a NASA. Essa gente aceita e estuda. Agora, os atrasadões, os fechados em seus campos, que acham que já conhecem tudo, quando não estão no ABC do conhecimento, isso ninguém pode ser responsável por essas posições, evidentemente, a não ser a própria lei. Porque nós costumamos até explicar e desculpar esses cientistas. Porque existe uma lei, a mesma lei que dá as convicções religiosas como permanentes e arraigadas, as mesmas leis que criam, as mesmas leis que produzem os preconceitos científicos, essa mesma lei superior, que é tão importante para a educação, mas sobre esse aspecto negativo, até certo ponto, que a lei da persistência é universal, ela incide sobre os cientistas e eles se agarram aos preconceitos e se fixam como estados profundamente parados, sem desejo de movimento, enfim, conquistamentos emocionais de crença, conquistamentos mentais de ciência somente. Mas faz parte da lei universal, é preciso, porém, romper tudo isso. General Uchoa,
muitas vezes a pessoa se fala em ufologia, em disco voador, e algumas pessoas acreditam que realmente existam esses discos voadores. Agora, tem outras que já afirmam ser igual ao São Tomé, quer dizer, ver para crer. O senhor já teria tido quantas experiências assim em termos de São Tomé? Ou seja, quantos discos voadores o senhor já presenciou, mais ou menos? Mas o próprio Jesus, o Cristo, o maior ser que andou pelos teus caminhos humanos, ele já disse, a proposição também, felizes os que creem sem ver. É muito relativo isso, que nós, nossa vida, nossa experiência parapsicológica, cansamos de ver pessoas que diziam isso. Queremos ver para crer. Viram e não creram. Viram, tocaram no fenômeno e não creram. Por quê? Porque lhes faltava interioridade, condições psicológicas e espirituais para dar os avanços que poderiam dar acesso àquele fenômeno. Conhecemos um caso de um professor, já morreu, já faleceu, muito inteligente, muito inteligente. Com toda essa inteligência dele, ele nos contou o seguinte: no Pará, ao lado do General Taborda, há muito tempo, no Pará, ele assistiu numa formação neblinosa, uma formação nervosa, que se foi adensando, um parênteses, fenômeno que nós conhecemos bem, que se passou várias vezes em nossa família, em nossa casa, mas com ele no Pará, formando-se uma neblina, uma névoa densa, de lá saiu uma moça, perfeitamente materializada, e veio conversar com os assistentes. Pois bem, esse professor não tirou a menor consequência disso. Ele dizia assim, que de uma neblina, adensando-se, uma névoa bastante forte, possa sair uma criatura humana para vir falar com todos, etc. Depois despedir, voltar à forma de névoa, de neblina e ir embora. Disso eu estou certo que vi. Mas ele não tirou uma só consequência disso. Ele não tirou nenhuma consequência de conhecimento no campo parapsicológico, metafísico, a respeito disso. Aquilo não influiu nada na vida dele, continuou o mesmo indivíduo, nos seus estudozinhos bem limitados, de um nível científico, mas sem visão nenhuma de nada, pronto. Ele viu, acreditou naquele fenômeno, mas deixou de crer. Quer dizer, ele não teve intuição suficiente para dali partir para realizações internas. E para a própria continuidade. Para a própria continuidade de pesquisa de interesse. Nada. Então, como esse, nós mantivemos sessões de pesquisa e materializações durante muitos anos. Tínhamos pessoas completamente céticas que se revolucionaram e se modificaram. E viam rotação para esse estilo. Então, nem sempre os São Tomés fazem como São Tomé, acreditam em Jesus depois de tocar as chagas. O general Moacir de Mendonça Uchoa, ufologista, engenheiro civil formado pela antiga Escola Politécnica do Rio de Janeiro, cursou em 1960 a Escola Superior de Guerra, adjunto da cadeira de Cálculo Vetorial e Mecânica Racional da Escola Militar do Realengo, catedrático da Academia Militar de Agulhas Negras, ou das Agulhas Negras, fundador do Colégio Militar de Salvador, do qual foi diretor durante 3 anos, ex-estagiário na Academia de West Point, nos Estados Unidos. O general Uchoa tem se preocupado nas suas investigações pessoais com os fenômenos parapsicológicos em assegurar caráter racional e científico às análises que realiza. O general Moacir de Mendonça Uchoa é autor dos livros Além da Parapsicologia, Quinta e Sexta Dimensões, A Parapsicologia e os Discos Voadores e Mergulho no Hiperespaço. Bom, isso daqui já mostra um currículo enorme. Após os comerciais, são 9h17, 9h18 agora, eu quando perguntei para o senhor, aliás, relacionei a crença em termos de São Tomé aí, é porque nós sempre ficamos na expectativa da opinião do povo.
Né? O que o povo diz que é a voz do povo é a voz de Deus? E vamos daqui a pouquinho com o nosso repórter Sérgio Filho, nas principais ruas de Curitiba, para pesquisar o povo de Curitiba. Vamos saber se alguém viu, se alguém não viu, se alguém acredita, se não acredita, e o senhor vai fazer uma análise para a gente sobre isso daí. Ufologia, disco voador. Eu vou fazer uma pergunta interessante para o senhor depois, e vamos saber disso daqui a pouquinho, após o intervalo comercial de 2 minutos. Rádio Capital Curitiba, Rádio Clube de Londrina, 9h19 agora. Após os comerciais, voltaremos aqui. Nove horas 23 minutos. Continuamos aqui com o nosso participante especial hoje, nesta sexta-feira, General Moacir Mendonça Uchoa. O senhor falava aí, aqui particularmente dos estudos, a respeito de oxigênio, a pessoa não vê, mas sabe que existe, para uma comparação de disco voador. Como é que... Cita isso pra gente, eu achei bem interessante. É comum muita gente, nós pensamos de uma forma primária de se posicionar, a gente só acredita no que vê. Então nós estávamos perguntando ao nosso amigo aqui, na Rádio Capital, quem é que vê o oxigênio do ar que respira? No entanto, sabe, se não vê o oxigênio, ele morre na mesma hora e o seu dele, corpinho, vai bater direto no cemitério e em pouco tempo está liquidado. Então nós somos obrigados a acreditar no oxigênio sem ver. Então veja como, pela base, é muito fraca essa argumentação, só acredito no que vejo. Há muita coisa do mundo que a gente sabe plenamente que existe, ou vive em nossos conceitos de certeza, nós não vemos. Agora, o desvoador não. O desvoador aparece toda parte, a conjuntura mundial apresentará centenas de milhares de casos. Basta dizer aqui que o professor Heine, que é a maior autoridade em pesquisa de desvoadores sob o científico, ele acompanhou o governo americano durante 22 anos, desde o projeto SIMON, pelo projeto GRUD, o projeto Blue Book, ele acompanhou de 1947 a 1969, e hoje ainda é assistido oficiosamente o governo americano em suas pesquisas. O professor Heine, quando esteve no Brasil, em 75, aliás, esteve aqui em Curitiba, no congresso que temos aqui. Naquela época, ele nos ofereceu de presente uma listagem com 40 mil avistamentos do computador dele em Illinois, no Northwestern University. 40 mil avistamentos na Sul-América. Que nós não sabíamos deles todos, 40 mil avistamentos. Não são 40 mil coisinhas quaisquer, não. Avistamentos de objetos voadores. E enquetes feitas nos Estados Unidos, milhões, dezenas de milhões de pessoas já viram disso. Que são coisas... Isso são coisas palpáveis, são coisas materiais, visíveis. Agora, muita gente, evidentemente, não tem a oportunidade de ver. Nós mesmos fomos ver um disco voador depois de que idade nós tínhamos 62 anos de idade, nunca tínhamos visto. Por isso mesmo achávamos difícil pesquisar, coisas assim muito distantes, difícil de apreciação, com a nossa formação racional. Não somos cientistas, mas temos formação científica, nós não queríamos nem pesquisar. De repente soubemos, num certo local, no interior de Goiás, era presente sempre aquela manifestação. Então fomos para lá. E depois de 3 meses de pagar tributo, sem nada a ver, viajando praticamente 240 quilômetros por noite, 120 para lá, 120 para cá, 1 vez por semana. Depois disso, nós passamos a ter contato, a ver diretamente, passamos um desafio nessa experiência, contactando com essa gente. Mas também isso nos exigiu o quê? Não ficar em casa e raciocinando, e dizendo que não acreditava. Não, exigiu sacrifício, dedicação, deslocamentos, enfim, esforço. E hoje podemos dizer que tranquilamente o disco voador para nós não é um objeto de crença, como nós estamos falando aqui, é um objeto de conhecimento, de realidade próxima. Como que o senhor analisa a opinião de muitas pessoas, até mesmo
de fora ou de dentro da imprensa e pessoas de opinião particular, quando essas pessoas afirmam que muitas vezes a visão de um disco voador, de um ser extraterreno, é projeto de imaginação da própria pessoa. Não, eu acho que as pessoas dizem isso é muito comum, psicólogos, psiquiatras já falaram isso. Eu acho que eles estão rigorosamente certos. Estão rigorosamente certos, porque há pessoas capazes disso. Pessoas profundamente imaginativas, pessoas que se antecipam em certas coisas apressadas, pessoas que não têm senso crítico, as pessoas têm, enfim, características assim psicológicas dessa natureza. Mas todas essas pessoas, nós as convidaríamos para serem realmente pescadores e iríamos verificar que em pouco tempo, se merecessem as circunstâncias, se as circunstâncias lhe fossem próprias, etc., nós naturalmente não podemos prometer a quem quer isso, porque nós não governamos a aparição dos discos, mas essas pessoas poderiam, numa observação permanente, se fosse dedicados a isso, se reformular tranquilamente. O professor Heidegger, a maior autoridade americana, ele sempre disse, e tem escrito, que ainda não conhece um só cientista que tenha realmente se dedicado à pesquisa, partindo do ceticismo absoluto, como ele partiu. Ele passou 4 anos assessorando como cientista o governo americano, a Força Aérea Americana, sempre com restrições, admitindo exatamente essas hipóteses, assim que os psicólogos fazem, de projeção, etc. Acabou se convencendo que era absurdo ele ficar naquilo, dadas as evidências. Então é questão, pelo menos, de estudar e aprender. O astrônomo aqui de Curitiba, professor Leonel Moro, ele participando aqui do nosso programa, 2 programas nossos a respeito de ufologia, ele diz que já há 30 anos que mexe, que faz a astronomia e nunca viu um disco voador, um ser extraterreno, então ele não poderia afirmar se realmente existe ou não. Por isso que eu perguntei para o senhor, normalmente, os cientistas são contrários à tese do disco voador. Mas não são porque não viram. O cientista é contrário à tese por causa das suas convicções científicas, por causa dos seus conceitos básicos, por causa de certas leis básicas da ciência. Digamos, a lei da inércia, que é dominante no campo da mecânica. Nós vemos um objeto romper com a lei da inércia. Então, fica-se pondo em xeque uma lei básica da ciência e uma série de outras coisas. Então, outro também, sabemos que o homem de ciência, depois de Darwin, admite e aceita que o homem é a culminância da evolução da inteligência, dotado de consciência, capaz de se perguntar, enfim, de fazer ciência, que o homem é o pináculo da evolução. Então, quando aparecem seres com uma tecnologia muito mais avançada, com fenômenos rompendo estruturas científicas, etc., é muito mais cômodo o cientista não se preocupar com isso, porque senão ele tem que modificar a sua própria ciência, do princípio ao fim, e acabar com as suas convicções, muitas vezes religiosas. A religião também atrapalha muito, porque a religião limita as perspectivas. O homem é o senhor da criação, é o ser mais perfeito. Quando chega gente muito mais avançada, então é preciso negar essa gente. E quando se pode negar? Enquanto se pôde negar o movimento da Terra em torno do Sol, negou-se. Galileu quase vai também levar nas ondas da Inquisição, mas na última hora se salvou. Mas é notório às vezes que ele disse que não se movia, que a Terra não se movia e era o centro do mundo, e aí foi absolvido. Mas quando ele foi saindo do julgamento, foi dizer, Epiu se move, porém se move. Então foi uma luta medonha. O Copérnico, que foi o criador praticamente do sistema heliocêntrico, teve um horror, medão enorme de morrer por causa disso, ficou quietinho, não teve nem coragem de falar. No entanto, o mundo se transformou em a mesma coisa. Esse fenômeno isolador é um fenômeno desafiante, toda estrutura científica. Então os homens cientistas monótonos, agarrados a preconceitos, que não creem numa ciência do futuro, eles têm que lutar. Mas como dissemos, felizmente, já existe o colégio invisível de cientistas
avançados que pesquisam e já têm coragem de escrever sobre isso. 9h30. O Luiz Carlos é ufologista e acadêmico de física da Universidade Federal do Paraná, é pesquisador há 12 anos sobre objetos voadores não identificados, coordenador do CIFAI, Centro de Investigação de Fenômenos Aeroespaciais. Realizou vários trabalhos sobre OVNIs, participou de vários congressos internacionais de ufologia e exerce atualmente a função de professor de física. Daqui a pouquinho ele estará participando também aqui desta entrevista especial. Bom, eu só quero saber com o Sérgio Filho às 9h31 e também tomar conhecimento da opinião pública a respeito. Vamos saber como pensa o povo sobre o disco voador. É você, Sérgio. Muito bem, Roberto Lopes. Muito bom dia. Eu falo direto da Praça Santos Dumont, aqui no centro de Curitiba, informando somente que por aqui agora uma chuvinha impertinente e bastante fria. Nós vamos conversar com o povo a respeito de disco voador. Senhor aqui, bom dia. Bom dia. Qual é o seu nome? É Valmir. Valmir, você acredita em disco voador? Não, eu não posso acreditar porque eu nunca vi, mas como existe muita gente que viu, não sei se é imaginação, eu particularmente não acredito. Embora acredite que nós sabemos que há muitos planetas e eu acho que nós não somos os únicos privilegiados aqui em forma de vida, né? Deve existir alguma forma de vida em outros planetas, muito distantes, né? Então, o que mesmo sua participação, conversar com o senhor qual é o seu nome? Eduardo. Eduardo, o que você faz? Eu? Sou farmacêutico. Me diga uma coisa, você acredita em disco voador? Não acredito. E ser extraterreno? Bom, se não acredito em disco voador, muito menos em ser extraterreno, né? Mas teria vontade de ver se existe mesmo, né? Ah, você tem dúvida porque você nunca viu, claro. É. Ah, tá ok. Obrigado pela sua participação. O senhor aqui, qual é seu nome? Jorge. Jorge, você acredita em disco voador? Não acredito, não. Não. E... Como é que você acha que deve ser um ser extraterreno, hein? Acho o que é um marciano, como dizem aí? É. Acho que deve ser parecido com o Delfim, né? Então, que eu a sua participação. Aí então, Roberto, daqui a pouco a gente volta direto aqui no centro da cidade com pesquisa popular. 9h33. Após os comerciais, voltaremos com o general Uchoa aqui em nossos estúdios. 9h33. 9h36. Rádio Capital Curitiba, Rede Capital de Comunicações. E o nosso entrevistado especial hoje, o general Alfredo Moacir de Mendonça Uchoa, ufologista. General, o senhor viu aí que realmente o povo meio descrente no negócio, porque aquilo nós estamos falando, né? Eu não vi, então não posso crer. Mas como é que o senhor ouviu a pesquisa, como que o senhor analisa, diante das palavras que o senhor já, inclusive, proferiu aqui, quer dizer, a pessoa não acredita porque não viu, quer dizer, naquela análise que o senhor fez, seria isso? Mas não é só porque não viu, naturalmente porque também não se interessou. Porque mesmo não vendo, se estudasse, se lesse, se recorresse a fontes de informações por todo mundo, e todo o caráter, não só particular como oficial, essas pessoas saberiam, se tiverem um nível cultural, para valorizar isso, e saber que a França é um dos países em que mais mora a inteligência do mundo, que a França é um país que já criou até um órgão oficial de pesquisa. O governo francês criou, em 1975, o Japão, no Centro de Pesquisas Espaciais de Toulouse. E o físico, que é diretor dessa pesquisa, esteve no nosso congresso, primeiro congresso realmente internacional feito no Brasil. Nós o fizemos em 1979, em outubro. Esse físico esteve em Brasília, diretor do projeto francês oficial. O governo francês naquela época fez um apelo ao mundo, às nações avançadas do mundo, para levarem a sério esse problema. E, além disso, a raiz do problema se encontra muito nítida em fenômenos que ocorreram durante a guerra. Então, isso não são anedotas, nem são projeções. É até uma gracinha os psicólogos explicarem com projeções
bolas luminosas que acompanhavam os aviões aliados e nazistas durante a guerra, apavorando ambos os lados. E que às vezes até uns penetravam por dentro do avião, passavam para o outro lado, enfim, era um espanto. Nós temos um slide, talvez até passemos aí, se interessar aqui esse curso, nós passaremos um slide de noticiário da época, comunicando o espanto de aviadores com objetos em torno deles durante a guerra. E também notícias do lado alemão, também apavorado com as novas armas aliadas. Então, são coisas que podem ser conhecidas através de documentos oficiais por todo mundo. Agora, as pessoas estão fechadas a isso. Nós aconselhamos mesmo que é até bom que continuem assim, tranquilas, que dormirão com mais tranquilidade, não terão curiosidade, de manhã passarão para a sua vida de rotina e serão eternamente rotineiros que não procuram a verdade. General, o senhor poderia nos contar, então, uma experiência já vivida pelo senhor com um disco voador, um ser extraterreno? O senhor poderia nos contar alguma experiência assim? Bom, nós gostamos de contar logo a primeira experiência, porque a primeira experiência para nós foi de uma importância formidável. E até bom para quem é religioso, sabe? Porque nós não temos uma religião, mas temos uma formação assim de tendência espiritual. Mas sempre, desde os nossos verdes anos, nunca que nós aceitávamos, por exemplo, a estrela dos Reis Magos, referido na Bíblia. Pois bem, primeira experiência que nós tivemos com o objeto, nós saímos da experiência convencidos de que a estrela dos Reis Magos pode não ter sido apenas uma coisa mística, uma invenção, uma crendice que passou através dos tempos, que nós vimos sobre nós exatamente uma coisa, um objeto luminoso, parecendo como estrela, iluminando densamente o local em que 8 pessoas se achavam reunidas. Mas antes disso, nós tivemos a chegada do objeto. Foi em 22 de julho de 1968 que tivemos essa experiência. Depois de 2, 3 meses de persistência lá no ambiente dessa fazenda, nada acontecia. Até que um dia, o dono da fazenda, que já tinha experiência, já tinha um certo desenvolvimento telepático, ele nos avisou: hoje nós vamos subir e temos quase que certeza de dizer que às 9 horas vai acontecer qualquer coisa. Então fomos aflitos, 15 para 9 estávamos no local. Éramos 8 pessoas. Pois bem, às 9 horas em ponto, flashes luminosos incríveis no espaço acenderam aqui, logo à frente, e imediatamente após, um objeto estranho se plantou na colina oposta. Em linha reta, às vezes uns 300 ou 400 metros. Intensamente nervoso e bem definido. Aí foi uma grande emoção. Ninguém sabia realmente como se comportar, porque todos ali pensavam que aquilo não aconteceria. Uma coisa é nós estávamos em casa raciocinando, outra coisa é filosofar sobre existir ou não, outra coisa é enfrentar uma realidade dessa que não tem parâmetro qualquer de comparação. Então foi uma grande emoção. Então, na velha confirmação do pensamento do Aristóteles, que o homem é um ser, um animal social, todos se buscaram uns aos outros, todos nos demos as mãos e ficamos olhando para aquela coisa estranha que flashava forte, luminosamente para nós. O dono da fazenda já tinha alguma experiência anterior, se dirigiu naquela direção e como fazendo um apelo para que aquele já que estava ali iria se aproximar. Pois bem, ele foi recebendo a informação. Não é possível, isso ele disse depois, telepaticamente recebia, porque há perigo de vida. Ele teve a sensação que a informação que havia um perigo de vida. Ele não sabia que ao meu lado, o cidadão que estava ao meu lado, funcionário da ONB, estava passando mal. Começou a passar mal, quase desmaiando. E nós já dizemos a ele: respire forte, relaxe, apesar de ele estar em pé, né? Relaxe o mais possível e tal. Não, eu não aguento, eu estou me sentindo mal, estou com náuseas, etc. E nós já aconselhar aquela resistência dele, para que não perdeu aquela oportunidade. Pois bem, nisso,
o cidadão que se encaminhava para o lado do objeto, descendo um pouco a encosta do nosso lado, ele está na encosta oposta, sentiu essa informação, mas insistiu. Pois bem, de repente foi produzido nesse valente o mesmo sintoma que o meu vizinho, o nosso vizinho, estava sentindo. Ele se desmoralizou também. Com toda a coragem dele, se desmoralizou e veio e tinha recebido essa ordem para nós nos retirarmos. Então ele veio emocionado. Pressa, depressa, retira, depressa, perigo de vida, porque ele estava começando a sentir que o perigo de vida já estava sobre ele. Ele estava se sentindo mal, malíssimo, com a mão sobre o plexo, numa emoção terrível, todos fomos entrando rapidamente na Kombi, etc. E nós, estranhamente calmos, a lastimar que estavam perdendo aquela oportunidade. E fomos os últimos a entrar na Kombi. Pois bem, antes de entrarmos na Kombi, aquele objeto desaparece onde estava na colina e se põe no céu, iluminando a nossa curva e todos nós. E nós já estávamos lá de fora, quando o objeto de cima iluminava. Chamamos a atenção e todos, pelos lados da Kombi, viram aquela luz que vinha de cima como se fosse uma estrela. E naquela hora, naquele instante, nós pensamos assim: a estrela dos Reis Magos podia ser uma coisa dessa. Um objeto de civilizações maiores que deveriam, civilizações que queriam apoiar a missão de Jesus. Então tinham mobilizado os 3 reis magos, chefes de escolas esotéricas daquela época, para convergir para um ponto e daí se dirigirem a Jesus. Então é uma hipótese científica que a conjuntura atual dos dias mostra, até certo ponto, que muito provavelmente a Bíblia tem razão, pelo menos nesse ponto. De que a estrela dos Reis Magos pode ter sido uma efetiva realidade, tal aquela demonstração maravilhosa da noite daquele 22 de julho de 1968. Essa foi a primeira experiência, ao meu tempo, uma experiência de grande repercussão no campo das convicções espirituais. 9h45, nosso convidado especial, General Uchoa. Eu perguntaria, o senhor, dentro dessa experiência toda que tem, e desse conhecimento que o senhor já adquiriu, o senhor já conseguiu manter contato com o ser extraterreno, general? Bom, a melhor resposta que nós podemos dar, sem querermos fazer disso um comercial, mas é claro que uma resposta que se volta e se dirige particularmente às pessoas que têm real interesse no assunto, a resposta única que podemos dar é a seguinte: o que devemos dizer, o que devíamos dizer, o que poderíamos dizer, etc., tudo isso está em nosso livro Mergulho no Hiperespaço, que é um contato sucessivo, desenvolvimento telepático, forte e, afinal, uma instrução recebida que nós pusemos nesse livro. E nesse livro Mergulho no Hiperespaço, o senhor poderia, claro, agora dar uma particularidade, digamos, desse, como o senhor disse, não fazendo comercial, mas uma particularidade de um contato que o senhor manteve. Não, esse assunto que versado no livro Mergulho no Hiperespaço é um assunto delicado. Basta dizer que para nós contarmos a natureza do contato e apresentarmos o fruto do contato, que está tudo isso, está no livro, nós escrevemos a metade do livro para levar o leitor supostamente interessado e de pensamento científico, que seja convidado a pensar mesmo sobre o problema e não a crer assim sumariamente, etc. Nós escrevemos a metade do livro sobre metodologia científica aplicada a esse campo e sobre o desenvolvimento paulatino que pode ocorrer de faculdades parapsicológicas de percepção. E isso não é crendice, isso é uma ciência. Hoje, o campo científico já está aceito por grandes institutos científicos do mundo, Estados Unidos, Inglaterra, Itália, principalmente até atualmente a Rússia. Então, o livro trata-se disso também, de mostrar como um percipiente
pode aos poucos se desenvolvendo até chegar à culminância da utilização tranquila da percepção fora da percepção normal, que nós chamamos lá percepção hiperetérica ou hiperespacial, para utilizar essa percepção na pesquisa. E mais ainda, a condição de, nesse estado, manter a sua consciência límpida e até mesmo ampliada para esses contatos. De forma que nós fizemos isso, toda a primeira parte do livro, exatamente para levar, mostrando como experiencialmente isso foi conseguido durante anos de pesquisa. Vejam bem, não são dias, são anos. Por quê? Porque o percipiente, no caso, era um indivíduo que pretendia raciocinar, estar num posicionamento científico, exigindo provas e contraprovas sucessivas, monótonas até insistentes demais, e as coisas foram acontecendo, como quem está fazendo um curso, como quem está recebendo uma instrução prática de desenvolvimento de certas possibilidades de percepção nesse nível, que é o nível hiperespacial. Daí o mergulho no hiperespaço. Até quando chegou o momento em que não podia haver mais dúvida e que o percipiente, afinal, depois de uma imposição de comprovação, disse: de hora em diante, nunca mais eu pedirei provas disso. Agora está tudo exuberantemente provado que essa telepatia é verdadeira, as comprovações foram efetivadas e pronto. Aí começou-se esse trabalho de mergulho no hiperespaço. E no primeiro dia logo foi dito: agora, além da conversa telepática, há uma coisa que você, isso foi dito ao percipiente, vai ficar surpreendido. Se você aprofundar a sua respiração, esse estado sonambúlico, o percipiente ficava num estado meio sonambúlico, mas de uma superconsciência absoluta e tranquila e límpida. Mas se aprofundar o seu relaxe, der uma respiração profunda, você vai verificar que uma coisa mais vai ocorrer. Você vai nos visitar, vai perceber visualmente a ambiência nossa. E aí então você pode, além de conversar telepaticamente, descrever os nossos ambientes. Então o percipiente respondeu: não desejo isso, porque vou cair no campo da fantasia. Depois, para escrever isso, assumir responsabilidade de coisas dessa ordem, fantasiosas, também não é possível. Aí o percipiente foi advertido: mas ficar, há 4 anos que nós estamos te arrumando, preparando. Quando chega um momento desse, você ainda quer me pôr dúvida? Então foi respondido ao suposto, vamos falar cientificamente, ao suposto interpretário com quem o percipiente estava em contato: tá bem, vamos aceitar essa experiência, com a condição de nós só escrevemos aquilo que pudermos justificar e aquilo sobre que possamos assumir responsabilidades. Faremos uma seleção, uma crivagem de tudo isso. Aceito isso, profunda respiração, feita a técnica indicada, como que um salto nos espaços e uma chegada a um ambiente diferente, que começou a ser descrito calmamente, etc. Então, na sequência de experiências dessa natureza, foi dada um mundo de instrução. Um mundo de instrução que está nesse livro Mergulho no Hiperespaço. Então, esse tipo de contato só se pode medir de sua importância, dando ou não importância às mensagens que ali estão, aos horizontes novos se discutindo, particularmente sobre os campos energéticos do hiperespaço. E devemos acrescentar, não é caso aqui, porque isso iria muito longe, que nós tivemos há pouco tempo uma comprovação incrível, um fenômeno simples, muito simples, comprovando uma coisa muito importante a respeito de energia, do relacionamento energético dos ambientes hiperespaciais com o ambiente espacial. Admitindo
que os campos energéticos espaciais dos nossos espaços são campos mais densos, de um potencial assim mais limitado em relação a uma sutileza de energia, porém, paradoxalmente, campos muito mais poderosos, muito mais fortes, que incidentalmente poderão se degradar e chegar à densidade do nosso espaço. Então, é um livro que tem conteúdo do campo da física, implicitamente também do campo da biologia, etc. Então, naturalmente, as pessoas valorizarão conforme os seus conhecimentos, conforme a sua genese, conforme os seus critérios, conforme o seu espírito crítico. Então, nós não estamos em condições de afirmar de valor disso, porque nós é que escrevemos e nós é que tivemos a aventura, a felicidade de termos sido tal percipiente referido durante toda essa exposição. Muito bem, ótima explicação então do general Moacir Uchoa. Luiz Carlos, por favor, ele vem aqui ao meu lado, nós já iremos aos comerciais. Tudo isso que o general Uchoa está falando, você está observando, você é um rapaz aí, pesquisador há 12 anos, apesar de jovem. Conte uma experiência sua aqui a respeito de disco voador. Você já teve alguma experiência com isso? Boa noite, barbaridade. Bom, nervosismo realmente do lado do general Uchoa, uma pessoa que há muitos anos também na pesquisa aí. Bom, mas com referência à experiência, nós quando éramos pequenos, tivemos a oportunidade de ver não um disco voador nítido, mas um objeto desconhecido que chamou a atenção de muitas pessoas. E de lá então, podemos dizer que foi despertado em mim, né, no caso, a pesquisa, né, o interesse de conhecer, como o general Uchoa falou, de conhecer o futuro, de conhecer a realidade, procurar a verdade, né. Logicamente, a participação especial é toda do general Uchoa, certo? E durante o programa, eu só vou tecer alguns comentários do programa passado, onde participaram o Leonel Moro, o astrônomo, e o Geraldo Dalegrave, professor de parapsicologia. Eu gostaria de dizer que no programa passado foram afirmadas, algumas afirmações foram de certo ponto absurdas, inclusive com relação ao general Uchoa. Eu gostaria, antes de entrar o comercial, já conheço o general Uchoa de alguns congressos, já assisti muitas palestras e cursos dele. Segundo palavras do professor Geraldo Dalegrave, são palavras dele: eu conheço o general Uchoa, a telepatia existe e é um fato cientificamente comprovado. Mas não da maneira do general Uchoa. Ele diz que se comunica com seres de outros planetas. Isso são palavras do Geraldo Dalegrave. Isso não passa de pura fantasia do general Uchoa. E eu acho que o coronel Uchoa deveria passar uns tempos numa fazenda para descansar, porque o que ele tem falado sobre discos voadores, eu ponho a minha propriedade à disposição para ele me provar aquilo. Inclusive ele disse que andou de disco voador, que tomou uísque, que fumou charuto. Ele disse o seguinte: ora, um homem que diz isso, o lugar dele não é aqui, é outro lugar. Eu vi ele falar. O professor Geraldo Dalegrave, tá? Eu, pesquisador há 12 anos, o general Uchoa nunca afirmou isso, certo? E eu gostaria que o general Uchoa, ele já está acostumado a sofrer esse tipo de agressões, ele sempre fala isso nos cursos, certo? As pessoas, digamos, como o general Uchoa falou, que são agredidas, o seu subconsciente é agredido com informações de acordo com o general Uchoa falou, pessoas arraigadas à ciência, a certos preconceitos. O Geraldo Dalegrave afirmou isso. O general Uchoa, o professor Dalegrave, certo? Então eu gostaria que o general Uchoa tecesse comentários em cima desta afirmação, certo? Principalmente no que o professor Geraldo Dalegrave falou. Ele ouviu o senhor falar que tomou uísque e fumou charuto com seres de outros planetas. General Uchoa. O senhor tomou uísque? Se esse cidadão tem essa gentileza de nos oferecer a fazenda, eu só lastimo não poder oferecer-lhe uma casa de saúde para ele se curar de uma deformação mental que certamente ele está possuído.
para não dizer que ele falou a verdade, ou não falou a verdade, ou por outra, que mentiu, eu preferia considerá-lo um anormal psicológico e oferecer-lhe uma casa de saúde para inventar coisa dessa natureza. Como essa nossa vida, nós nunca dissemos que viajamos objetivamente de Salvador. Nunca dissemos, nem escrevemos. Agora, se ele não entendeu o nosso livro, se leu, não entendeu. Porque nós temos exatamente uma interpretação revolucionária sobre isso. Nós somos incapazes de pronunciar uma inverdade e dizer que andamos de Salvador. Muita gente tem nos perguntado. Nós podemos leia e procure entender o nosso livro. Nós não dissemos nunca que andamos de Salvador e nós nunca andamos. Agora, nós desenvolvemos uma faculdade com 4 anos de dedicação que nos fez libertarmos do espaço do tempo, e isso é científico. Esse nosso amigo parece que não tem a menor formação científica e não sabe o que está acontecendo no mundo da parapsicologia e desses trabalhos. Então, nós, durante 4 anos de provas e contraprovas, exigindo, nós chegamos a desenvolver esse tipo de faculdade. Então, nós explicamos o que nós escrevemos sobre possíveis viagens e interpretações que pessoas às vezes têm do nosso livro. Mas o senhor viajou? Não, nós dissemos que nós tivemos uma percepção em que tudo se passava como se nós viajássemos, mas não viajamos. E outra coisa, é preciso chamar atenção para essa pessoa que nós não temos a felicidade de conhecer e gostaríamos de ter uma conversa particular sobre certa forma, para eles verem que nós não estamos sendo deformados. Nós gostaríamos de chamar atenção para uma página do nosso livro, somos capazes de mostrar até agora aqui, em que nós dizemos ao leitor, em plena expressão de sinceridade, nós não dizemos que o que nós acabamos de escrever é verdade. Até isso nós dissemos. Nós não dissemos nem que isso é verdade. Está no livro escrito. Dizemos apenas que é verdadeira a nossa experiência. Que nós, durante 4 anos, fomos como que preparados para um tipo de telepatia, um tipo de contato, de percepções, de possibilidades de conversa, no qual tipo de comunicações nós nunca acreditáramos. Então, é coisa muito diferente. Charutos na nossa vida, nós nunca enfrentamos um charuto, nem aqui no plano físico. Nós nunca fumamos, temos um horror natural desde que nascemos ao fumo. Como é que iam lembrar de mentir, e mentir 10 vezes, porque mentia por um lado, mentia por outro. Então, atribuir a uma pessoa que tem uma vida passível de ser apreciada por quem quer. Fomos 25 anos professor da Academia Militar, gozamos, estamos certeza de um conceito amplo e seguro, que vai desde o presidente da República ao último oficial que foi nosso aluno, para depois ser exposto num conceito desse, só o mesmo oferecendo uma casa de saúde para esse cidadão se tratar. Mas nós, infelizmente, não temos uma casa de saúde para oferecer. 9h59. Vamos ao intervalo comercial, voltaremos com a parte final dessa entrevista especial, nessa sexta-feira, com o general Uchoa, ufologista, e eu vou fazer uma pergunta especial, general, aqui, para saber realmente a profundeza do que nós estamos falando. Após o intervalo comercial, voltaremos com a parte final. 10h05, parte final da nossa entrevista especial com o general Alfredo Moacir de Mendonça Uchoa, ufologista, e que participa de um curso na Fundação Bezerra de Menezes, curso esse à noite lá na Rodovia do Café, próximo ao Parque Paricuí. General Uchoa, às 10h05 eu perguntaria ao senhor, telepaticamente, o senhor acha que, por exemplo, há um momento propício para se usar a telepatia, pelo menos quem está adotando esse sistema, o sistema telepático com o ser extraterreno? O senhor acha que há um momento propício para isso? Ou nós, por exemplo, eu pergunto isso na maior seriedade possível com o senhor, da seguinte maneira: o senhor acha, por exemplo, que há um momento propício ou qualquer momento uma pessoa pode se comunicar telepaticamente, desde que tenha sido trabalhada
para isso? Evidentemente que nós achamos que é possível. E há pessoas que são suscitadas para esse trabalho exatamente assim, por uma percepção qualquer que desperta nela interesse. Mas não é bem o caso. Seria interessante dizer o seguinte: quando nós falamos de telepatia e uso de faculdades parapsicológicas, nós queremos referir à possibilidade de uma pesquisa científica utilizando faculdade parapsicológica. Em nosso livro, nós distinguimos 3 níveis de pesquisa. O clássico, quer dizer, a observação com o nosso sentido, nossos instrumentos, etc. Observação tipo clássico. A metodologia também de emprego, levando o emprego do que eu chamo método de pesquisa ainda científico, mas em campo avançado, que é exatamente usando percipientes e tomando suas informações e procurando as comprovações que não vão para o campo, para observações. E temos percipientes que nada são percipientes, que dão informações sempre erradas, etc. Então são ditos que são supostos percipientes. Não são, mas quando nós lidamos com percipientes, como nós tivemos, e já tem vindo aqui, e é muito conhecido atualmente no Brasil, um cidadão chamado Adelino Rosa, que chegava ao ponto de Brasília dizer: general, tive a informação que devemos ir para tal lugar, ter tantas horas e tantos minutos. Nós íamos lá, naquele local, a tantas horas e tantos minutos, mas o contato que o Fernando estava lá. Na hora da fazenda, conjuntamente, disse: olha, agora eles vão dar sinais objetivos naquela região. E apontava, daqui a pouco o sinal vinha. Certa vez, a primeira vez que nós contactamos com tivemos juntos com esses percipientes, não conhecíamos bem, disse: olha, no momento em que o senhor disse aquelas palavras assim, nós estávamos conversando, eu recebi aqui no ouvido que vamos ter uma observação, ou observações de sinais no céu, às 9h22, às 9h50, às 10h12 e às 11h20. Marcou com antecipação ele 4 momentos definidos para os sinais. E nos 4 momentos certas coisas se passaram. Então nós analisamos isso. Então isso mostra que é possível pesquisar com percipientes dessa natureza. Há diversos fenômenos que chamam a atenção e particularmente pode estabelecer a tal conversa telepática. Mas a conversa telepática propriamente é um passo um pouco à frente. Porque a conversa telepática é uma conversa que nós não pensávamos nunca que era, se fosse possível conversar telepaticamente. Hoje nós sabemos que a conversa telepática é um telefone bom. O pensamento chega transformado psicologicamente em nosso underground cerebral psicológico, transformado na nossa própria língua. E vem nítido com um telefone sem perturbação. Então é justo que se possa fazer essas pesquisas. Agora, não é uma coisa assim de dar toda hora, isso, não. E outra coisa, é preciso que haja seres que sejam interessados em telepatizar, vamos dizer, conosco. Então precisamos, antes de mais nada, ter dedicação, escolher o lugar certo, comparecer ao lugar de acessibilidade fácil, longe de certos rumores de cidade, longe de iluminações quaisquer, para não evitar certas dúvidas, longe de estradas, etc. E persistentemente se reunir ali. Nós demos a orientação dessa a um pessoal de Bauru em outubro de 78. E em março de 79 eles fizeram um depoimento incrível de acontecimentos e ocorrências. Certo. Bauru. 10h09, encerrando essa entrevista especial com o general Uchoa, gostaria de uma mensagem final ao povo de Curitiba, ao povo do Paraná, sobre esse tema ufologia. Muitos podem estar pensando coisas contrárias, outras coisas positivas. A mensagem final do general Alfredo Moacir de Mendonça Uchoa, ufologista e que participa aqui nos estudos da Rádio Capital. Nós só deveríamos dizer que as pessoas que têm pensamento científico e querem fazer ciência e ainda não acreditam, que continuem a não acreditar. Continuem a não acreditar. Mas procurem, se são sinceros nos seus propósitos, passem a estudar. Passem a estudar, passem a pesquisar segundo os caminhos indicados. Porque não é possível ter opiniões, pessoas que têm formação cultural, formação científica, somente formação superior, etc. Não é possível opinar sobre coisas que não conhecem.